Agora vamos conversar com a Ana Flor sobre esse assunto. Ana, como é que você avalia isso? Essa postura, esse posicionamento do Ministério Público, da Procuradoria lá no Rio de Janeiro, nesse momento que a gente sabe que tem muita pressão por questões políticas, porque o Silvinei Vasquez é um apoiador declarado do presidente Bolsonaro e nessas duas situações ficou difícil explicar, né, a conduta da Polícia Rodoviária Federal, tanto no dia da eleição, com esse transporte, fiscalização, quanto depois nos bloqueios e interdições nas estradas. A gente ainda estava aqui lendo, né, a decisão do Procurador da República, Eduardo Benones. É interessante que ele diz que esse afastamento compete à Justiça Federal, que é a Justiça Comum, não a Justiça Eleitoral. E aí ele fala que, neste caso, se trata de um servidor público efetivo. Silvinei é um servidor da Polícia Rodoviária Federal, e aí há todo um rol de motivações para esse pedido de afastamento. A gente lembra manifestações de apoio à candidatura do então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, sem falar em todo o ocorrido no dia da eleição, em que já existe investigação para saber se a Polícia Rodoviária Federal teria ajudado ou de alguma maneira evitado que manifestações ocorressem, impedindo, inclusive, eleitores de chegarem às urnas. Isso é uma investigação em andamento. Agora, a grande questão aqui que a gente vai ter que ver é como isso vai se desenrolar. Se a Justiça Comum, a Justiça Federal, vai então determinar esse afastamento, se vai haver algum tipo de outra instância, como, por exemplo, o próprio STF ou o próprio TSE, né? A gente sabe que o próprio TSE teve reuniões com a Polícia Rodoviária Federal para decidir esse assunto. Vamos lembrar que Silvinei é considerado uma pessoa próxima do filho do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, e transita ali no círculo familiar e, por isso, é considerado um apoiador do presidente, um dos fortes apoiadores, e que está realmente num órgão de Estado. Então, esse é o questionamento, esse é o ponto central de toda essa investigação, como alguém que comanda um órgão de Estado, Polícia Rodoviária Federal, de alguma maneira participou até mesmo em evitar que manifestações, como a gente vê as imagens agora, tenham ocorrido e tenham bloqueado estradas. A gente sabe que isso afeta não só a economia dos estados, local, mas a vida das pessoas. A gente viu pessoas que não conseguiram chegar para fazer hemodiálise, mulheres que estavam em trabalho de parto e foram impedidas de transitar por conta desses bloqueios, sem falar na chegada de medicamentos, outros bens e produtos que acabam estragando por conta disso. Então, a investigação aqui é como a Polícia Rodoviária Federal deixou de atuar. E aí a gente está falando de prevaricação, né? E aí isso sim pode pesar contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Por isso, este pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para que a Justiça Federal, então, em primeira instância, possa atuar. Esse pedido da Procuradoria do Ministério Público é justamente no âmbito de um inquérito que investiga improbidade administrativa. Então, eles pedem um afastamento cautelar por 90 dias. Lembrando, né, Ana, que dentro de toda a investigação existe uma suspeita de que haja uma estrutura, né, em torno desses bloqueios que aconteceram logo depois do segundo turno, né, uma coisa assim, pensada, financiada, né, uma estrutura em volta disso, porque se desfazia um bloqueio aqui, o outro surgia em outro estado, até uma comunicação interestadual, né, em relação a isso. E agora essa questão envolvendo o Silvinei, que tem uma posição política declarada e acumulou alguns momentos considerados complicados de se explicar. Por exemplo, pedir voto para o presidente e depois fazer operação no segundo turno, né? No dia da eleição. Isso foi gravíssimo, né? Sem falar nas manifestações. A gente está falando aqui que você diz que há uma operação, ali um funcionamento para as manifestações, inclusive financiamento. Essa é uma investigação também em andamento. Quem financia, não só porque ali você tem caminhoneiros parados, mas você tem pessoas que estão ali se alimentando, não estão trabalhando, e aí também quer saber quais as motivações para quem financia e o quanto isso acaba não só promovendo um ato antidemocrático, porque são pessoas questionando
as eleições, um resultado das eleições da Justiça Eleitoral, declarado, inclusive confirmado por observadores internacionais, mas ali você também tem pessoas que acabam atrapalhando o fluxo. A gente viu depois até Jair Bolsonaro, presidente, ir a público para dizer, olha, deixem livre para que as pessoas tenham mantido o seu direito de ir e vir.